Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é correspondente ao dia 25 de 6 de 2020 e a gente vai continuar a nossa viagem pelo Barroco. Vamos lá? As aulas anteriores a gente fez uma breve introdução sobre o estilo barroco, como é que surgiu o estilo barroco e por onde ele se estendeu. Hoje nós iremos aprofundar mais um pouquinho falando do estilo de uma época, ou seja, como é que esse estilo barroco se caracterizou e como é conhecido ele e as suas principais características. Este conteúdo está correspondente na página 4 e 5 do livro didático de vocês. E eu queria chamar a atenção para essa imagem que vocês estão vendo aqui no slide. Tá? Essa imagem aqui é um tema bíblico, né? E que traz todas as características principais do barroco. Tá? O barroco serviu por muito tempo para decorar as igrejas com suas pinturas, com as temáticas bíblicas. Aqui a gente tem uma cena bíblica, que é a deposição de Cristo, né? Nós temos aqui Cristo sendo tirado da cruz, porém a gente vê uma exuberância de detalhes, bastante cores, bastante forma, bastante exagero na composição dessa imagem. A gente vai conversando devagarinho sobre essas características que apresentam as pinturas barrocas. O barroco ele ficou conhecido muito por ter uma grandeza de detalhes, tá? Todas as obras barrocas têm uma infinidade máxima de detalhes. Aqui a gente vê o telhado de uma igreja, a gente chama de abóboda da igreja de Jesus lá em Roma, que é essa parte alta da igreja, é o teto, que o teto era todo decorado, né? Aqui nós podemos ver uma imagem divina rodeada de anjos, rodeada de detalhes, rodeada de tecidos, tá? Então, é uma profusão de detalhes que traz as obras barrocas. Imagine você dentro dessa igreja, olhando para o teto dessa igreja. Você ia se sentir dentro do céu, dentro daquela infinidade. Então, o barroco ele tenta trazer essa atribuição, esse detalhe, o estar dentro da obra. Ele tenta levar você para dentro da obra, como nós podemos ver aqui no teto dessa igreja, tá? Tem muito dinamismo na arquitetura, ou seja, é muito dinâmico, tem muito movimento, tem muita riqueza de detalhes que você fica perdido tentando decifrar e tentando se localizar dentro daquele espaço, tá? As esculturas barrocas são bem detalhadas, bem elaboradas. A gente vai ter um capítulo, uma parte do nosso livro que vai falar só de arquitetura e a gente vai aprofundar detalhadamente como eram as igrejas, como é que eram as construções daquela época. O barroco também é conhecido pela pintura, pela escultura, pelo teatro, pela música, né? E a gente vai se aprofundando ao longo desse bimestre, ao longo do segundo bimestre, em cada detalhezinho de cada um dos requisitos que podem aparecer dentro do barroco. A gente vai falar de pintura, de escultura, de música, de teatro, de literatura, certo? Então vamos que vamos. A intenção do barroco é colocar o espectador, ou seja, colocar você dentro do ambiente que acontece aquela cena. Imagine você dentro da igreja. Aqui nós temos a igreja de Jesus, aquela mesma imagem anterior que nós vimos, tá? Aqui eu tenho essa igreja agora numa profundidade maior, né? Numa intenção maior. Aqui está o teto que a gente verificou naquela imagem anterior. Aqui está as paredes da igreja. Olha só que riqueza de detalhes que nós temos, tá? O exagero de informações, a temática bíblica aparecendo com muita grandeza aqui. Então ele tenta colocar o espectador dentro da obra, como ele se vivesse nesse espaço, na exuberância, na beleza, nos detalhes que essa obra traz, tá? Causa grande intensidade e grande emoção no espectador. Ele tenta motivar, trazer emoções para você dentro de uma obra desta, como o barroco. Algumas características básicas específicas do barroco, são elas que a gente vai ver agora, tá? Nós temos aqui uma imagem chamada A Dúvida de Tomé, de 1599, do pintor chamado Caravaggio.
Nessa imagem a gente vai verificar algumas questões das características que o barroco apresenta. Vem comigo. Olha só, nessa imagem aqui nós temos teatralidade, ou seja, uma encenação teatral. Olha só, o corpo de Jesus com um corte e Tomé tentando enfiar o dedo dentro do corte para ver se é real, para tentar ver com a proximidade. Olha a questão do exagero que eu comentei anteriormente, tá? Olha aqui a cena acontecendo, olha a expressão de cada componente dessa tela. Nós temos dinamismo, ou seja, uma obra dinâmica. Olha só a intenção, a interação de um personagem com o outro, tá? Nós temos aqui conflito, dúvida, medo, né? Tomé foi lá e enfiou o dedo na ferida para ver se a ferida era real, né? Enfiou o dedo lá dentro, ó. Traz muito apelo emocional, tá? Trabalha com as emoções do próprio espectador. Também nós temos aí as emoções do personagem vistas no rosto de cada um. Nós temos riqueza de textura, tá? Olha só, a gente consegue ver a textura lá no corte, que ele enfiou o dedo lá dentro da ferida, as expressões faciais, tudo trazendo essa tonação de textura, além do jogo de sombra e luz, né, que a gente vê aqui, ó, o foco, claridade no primeiro personagem, os segundos personagens é mais escuro, mais distante, tem mais sombra, né? Tem a luminosidade aqui onde chama atenção, que é no corte, tá? E nós temos aí diagonais curvas no uso de espaço. A obra sempre parte de uma diagonal, tá? Aqui, ó, diagonal da obra, sempre dos lados da diagonal baixa, diagonal alta e assim por diante. E nós iremos ficar com uma atividade para contextualizar esse conteúdo chamado barroco, tá? No livro de vocês, na página de número 5, nós temos aí a leitura de imagem. Você vai observar essa imagem aí, a dúvida de Tomé, e vai verificar. Ao observar essa pintura pela primeira vez, o que você viu? Tá? Então você vai se sentir agora como um espectador e vai analisar essa obra, tentar olhar com clareza e verificar quais os detalhes que tem nessa obra, aqueles detalhes básicos que você consegue enxergar, tá? Lembre-se, olhe a obra como um todo, olhe cada detalhe, olhe para o sentimento, olhe para as emoções, olhem para as técnicas de pintura, luz, sombra, traço, certo? A segunda questão você vai fazer, quais os detalhes mais chamaram a sua atenção? Verifica, veja, que detalhezinho que mais prendeu a sua atenção ao visualizar esta obra? Foram as formas? Quais as representações das pessoas te chamaram mais atenção? Será que elas eram parecidas com as reações das pessoas normais, reais, e não da pintura? Então, as emoções expressam na face dos personagens, do corpo, por quê? O que aquela pessoa estava sentindo ao fazer aquela expressão? Então você vai parar diante dessa obra, vai analisar e vai responder a questão da página 5 do livro didático de vocês, tá? E no plantão Tira Dúvidas eu quero verificar essa atividade prontinha. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Beijinhos e abraços e até mais. Tchau, tchau! Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez aqui juntos, hoje quinta-feira, dia 25/6. Nossa última aula nós falamos sobre a grafia dos verbos am e ao-til. E deixamos alguns exercícios, bastantes exercícios, né, professor? Mas vou colocar aqui a resposta de cada um para vocês e aí nós vamos falar sobre uma reportagem que está lá na página 31 a 35. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula com as correções. Vamos lá, professor? Manda ver. Aí estão as respostas da página 24 a 25 e aí você faça as correções necessárias. Vamos para a próxima. Página 26. Aí estão as respostas das questões. Vamos para a próxima. Página 27.
Mais uma. Página 28. Só lembrando, gente, que na página 28 já é a questão de vocês verem tudo que vocês aprenderam nas nossas aulas anteriores. Vamos para a próxima. Vamos para agora a nossa última página, página 30, com as nossas últimas respostas. Certo? Ok, feitas as correções, espero que você tenha ido muito bem. Eu sei que foram muitas questões, mas era necessário. Eu sei que você viu a questão da grafia e também fez uma revisão daquilo que você tinha entendido nas aulas anteriores. Bem, a nossa página 30 ela começa com essa imagem. E essa imagem ela é um pouco, vamos dizer assim, que faz com que nós tenhamos uma reflexão. E aí começa assim, a reportagem que está na página 33, que não é na 30, em diante fala de algo que é comum no nosso cotidiano, que é cozinhar. Mas a forma de cozinhar está se transformando. Algumas pessoas e empresas estão criando robôs para fazer essa tarefa tão essencial na vida do ser humano. Leia a reportagem e faça as atividades até a página 35. Ah tá, aí começa com essa imagem. Eu falei dessa imagem, né? Nosso capítulo começa com essa imagem. Como você a define? Aí você vê a imagem de uma pessoa segurando uma placa dizendo que perdeu o emprego para um robô. E aí também tem do lado o robô falando que perdeu o emprego para um robô mais sofisticado, com mais megabytes. Então assim, será que nós vamos perder os nossos empregos para o futuro tecnológico? Será que os robôs vão substituir a mão de obra humana? É uma pergunta. Então aí você tem algumas perguntas aí a respeito do seu futuro e você escreva no seu caderno, mas por favor não esquece de colocar a data tanto no seu caderno como também de colocar no livro, certo, turma? Então, nossa aula de hoje nós vamos encerrando. Nós falamos sobre essa questão da reportagem que fala sobre a cozinhar, onde já estão entrando numa questão robotizada, e aí você faça aí até a página 35. Na próxima aula vamos dar sequência nos próximos exercícios, ok? Vou deixar a mensagem para você, essa quinta-feira ele traga muitas e muitas felicidades. Um abraço virtual ao seu professor e até a próxima. Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a professora de Ciências mais uma vez e a gente vai estar dando continuidade ao nosso conteúdo muito interessante sobre as plantas, né? A gente estava falando na aula passada sobre as plantas, o reino das plantas, alguns grupos, e a gente entrou em briófitas. Hoje a gente vai falar um pouco de briófitas e entrar nas pteridófitas, beleza? Então vamos na página 39 e 41, marque em cima a data de hoje, dia 25/6/2020. Bom, vamos falar sobre a reprodução das briófitas. Bom, nessa página tem uma imagem lá no livro de vocês que eu coloquei de uma forma mais simples para entender. A reprodução das plantas em geral, não só das briófitas, acontece de duas formas, sexuada e assexuada. Isso se chama alternância de gerações. O que é reprodução sexuada? Que precisa de dois gametas, um masculino e um feminino. No caso aqui temos o gametófito masculino, que é a célula haploide, e temos o gametófito feminino, também célula haploide. Eles se unem ali na fecundação e formam o zigoto, que vai crescer na forma de mitose e vai formar uma nova plantinha, uma nova briófita, tá? Isso daqui é a forma sexuada, que precisa de um papai e de uma mamãe, precisa da célula dos dois, assim, opostos.
tá? Forma sexuada. Mas também temos a reprodução assexuada. Ela não precisa necessariamente de haver uma fecundação. Então temos o esporófito, que vai liberar os esporos, vai germinar os esporos e dali vai crescer uma nova plantinha idêntica, porque ali não houve troca genética. Então as plantas que são por assexuada, elas são idênticas por causa disso. Não houve troca genética, ela vai ser igualmente a genética da mãezinha, né? Então, isso que essa imagem que vocês estão vendo aí, tem dois círculozinhos aí, dá para vocês olharem, que é a parte assexuada, que é o menor círculozinho, e a assexuada, que é a parte do esporófito ali, tá? E agora a gente vai para a página 40 e falar sobre o papel das briófitas na recuperação de áreas degradadas. Bom, por exemplo, o que é área degradada? Que sofreu algum impacto ali ambiental, foi degradado aquele ambiente. Então, ela pode ser usada na recuperação de área degradada porque as briófitas, elas são as primeiras plantas a ocuparem aquele espaço. Elas ocupam, lembra que eu falei que os musgos, eles fazem tipo um tapete em cima das rochas, formando ali com o tempo o solo, com aquele material orgânico? Pois é, ela vai trazer umidade para depois permitir o crescimento de outros tipos de plantas, né? Vai formando o solo, vai servindo também de material orgânico e daí vai começar a ter mais oportunidade daquele terreno ali antes degradado ser reflorestado novamente. Então esse é um papel importante das briófitas, tá? E aí a gente vai começar a falar sobre as pteridófitas. Lembrando que esse grupo que está falando são das plantas sem sementes. As pteridófitas, elas surgiram há milhões de anos antes das plantas atuais, desenvolveram os vasos condutores, já diferente das briófitas, elas já têm o vaso condutor de seiva, no caso, conseguiram atingir um tamanho maior por causa disso, maior do que as briófitas. E a exemplo disso são a Dicksonia celoviana, que é o famoso xaxim, eram abundantes na Mata Atlântica. Hoje é extinto, a gente sabe que esse bioma aqui ele é muito devastado, mas essa planta aqui, que é uma pteridófita, existia muito na Mata Atlântica, tá? Que é o bioma que a gente falou em umas aulas passadas. Bom, as pteridófitas, já diferente das briófitas, elas já são plantas vasculares, apresentam raiz. Lembra que as briófitas não se chama raiz, né? Caule e folhas. A maioria delas são terrestres, sem ser lugares aquáticos, desenvolvem-se em lugares sombreados e úmidos. Então, por elas terem vários condutores, elas conseguiram se distribuir em variados ecossistemas, além das florestas tropicais, além de lugares úmidos e quentes, elas também podem ser encontradas em outros ecossistemas. Aqui, ó, pteridófitas, algumas espécies apresentam em sua estrutura um caule subterrâneo, no caso chamado de rizoma, de onde saem as raízes e as folhas. Temos aqui a imagem de uma samambaia, que é um exemplo de pteridófita. Ali as raízes delas aqui embaixo. Essa parte aqui não é raiz, gente, é o rizoma, que é o caule, que é subterrâneo. Temos ali as folhas aqui, os solos, que é a parte reprodutiva dela, tá bom? Isso aqui é um exemplozinho para vocês olharem de uma pteridófita, no caso uma samambaia. As pteridófitas, assim como as briófitas, elas têm grande importância ecológica com a umidade do solo, além de servirem de abrigo para insetos, pequenos animais, como a centopeia. E a reprodução dela também é por alternância de gerações. Lembra que eu falei agora para vocês sobre as briófitas? A alternância de gerações, uma hora ela faz pela parte sexuada, uma hora ela faz pela parte assexuada. Isso se chama alternância de gerações, comum entre as plantas. Também tem um outro grupo que também está incluso nas plantas sem sementes, que são, no caso, as licófitas. São também grupos de plantas sem sementes. Há milhões de anos, sua diversidade era bem maior. Como
aconteceu extinção. Atualmente existem cerca de 1.200 espécies. São de pequeno porte, se desenvolvem em locais úmidos. A exemplo, temos o gênero Selaginella. Ali temos a foto de uma licóptera para vocês olharem também. Tem várias espécies, tem 1.300 espécies, tá? Isso aqui é só um exemplo. Também fazem parte do grupo das plantas sem sementes, que a gente vem falando sobre briófitas, pteridófitas e, no caso agora, as licópteras. Beleza, gente? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai continuar sobre isso, a gente vai continuar falando sobre as plantas, vamos falar até chegar nas plantas com frutos, é bem legal, tá? Então,